oceano de palavras, onde frases motivacionais e mensagens de positividade navegam como um perfume de qualidade inferior, agradáveis à distância, mas efêmeras ao contato. Talvez você já tenha escutado todas elas. Você possui a capacidade. Confie no curso dos eventos. Tudo ocorre por um propósito. Contudo, uma voz interior insiste em que nada disso realmente penetra. Nada altera o nó que persiste. No âmago, percebe-se que essas palavras buscam persuadir, e não despertar. Carl Jung, em sua sabedoria, nunca almejou convencer ninguém. Ele compreendia que o inconsciente não se curva a argumentos racionais. Ele reage a impactos, responde ao que possui a propriedade de cortar. Por essa razão, enquanto o coro de lugares comuns ressoa, Jung silenciava o mundo com uma única sentença, uma expressão que não era meramente repetida, mas vivida. Uma frase que não ecoava como otimismo, superficial, mas como a verdade em sua nudez. E essa é a afirmação que você está prestes a ouvir. No entanto, antes que as palavras alcancem seus ouvidos, é necessário posicionar-se para sentir, pois essa frase não se destina à mente, mas à alma. Seu significado pleno se revela somente quando o artifício do bem-estar se torna insustentável. Se a jornada o trouxe até aqui, é provável que todas as tentativas tenham sido empregadas. A leitura de livros, a repetição de afirmações, a visualização dos desejos, a realização de promessas, rituais, terapias, consultas. E apesar de tudo, uma parte íntima ainda questiona: por que a mudança não se manifesta? Jung observava que o sofrimento perdura quando a alma se encontra envolta em ruído, e que somente no silêncio interior emerge uma frase com o poder de romper padrões arraigados. Mas atenção, essa frase não deve ser memorizada, mas absorvida. Ela representa um divisor de águas, ou o atravessa por completo, ou se torna desprovida de valor. Portanto, antes de ouvi-la, conceda-se um momento de pausa, feche os olhos, inspire profundamente, silenciando a própria voz interior. E agora, escute como se fosse uma revelação de algo que você nunca ousou expressar a si mesmo. Eu já sou o que busco. E o receio dessa constatação é o que me sabota. Sim, essa é a essência. Mas tudo reside aí. Essa frase não é uma mera ideia, mas uma detonação que desmantela a ilusão da busca externa, destrói a persona criada para merecer afeto e atinge a ferida precisa que obstrui a abundância, o amor, a presença. Você não está perdido, mas apreensivo em reconhecer a própria identidade. Pois, ao aceitar a plenitude do ser presente, será necessário renunciar à dor da incompletude, abandonar a culpa, libertar as desculpas, viver com presença. E a presença por vezes inflige dor, pois expõe a essência sem filtros, sem representações, sem carências. Jung compreendia que o maior obstáculo à transformação não era a dor em si, mas o apego à identidade sofredora. Por isso, ele afirmava: aquilo que você nega o domina, aquilo que você aceita o transforma. E aqui reside a raiz da sua prisão. A busca incessante por mudanças externas, enquanto a aceitação do que já existe interiormente é evitada. Frases belas são repetidas, mas a crença na necessidade de merecer amor persiste. A prosperidade é mentalizada, mas a vibração emana de um coração que não se perdoou. A cura é verbalizada, mas a culpa é alimentada como garantia de esforço. A frase de Jung silencia tudo isso. Eu já sou o que busco, e o medo disso me sabota. Consegue sustentar essa verdade sem o impulso de recuar, sem desviar o olhar, sem retornar à antiga personagem? Se a resposta for afirmativa, um novo patamar de consciência foi alcançado. Não um plano mágico de luz e cores vibrantes, mas um nível de verdade psicológica crua. E a verdade é que tudo o que se anseia está reprimido pelo medo. Medo de se abrir, medo de perder, medo de não saber lidar com o inédito.
Jung denominava isso resistência inconsciente e observava que a alma engendra doenças, fracassos e repetições dolorosas como um escudo para o que ainda não está pronto para ser visto. Mas agora a visão se manifestou, e o que é visto inicia sua metamorfose. Hoje marca o primeiro dia de um ciclo distinto, onde a memorização de frases inspiradoras se torna desnecessária, pois a vivência de uma verdade interna começou. A partir deste instante, a preocupação com a compreensão total se dissipa. Apenas repita mentalmente essa frase, não como uma recitação vazia, mas como uma convicção sentida. Eu já sou o que busco. E observe as reações do corpo, as respostas do mundo, a resistência da mente. Pois agora a clareza reside. O obstáculo não é a falta, mas o medo de ser. E a transformação a partir daqui já está em curso. A frase ecoou ontem. Talvez em silêncio, talvez com incredulidade, talvez com a sensação de mais uma tentativa vã. Mas se ela causou desconforto, se provocou um engasgo, se deixou um vazio peculiar no peito, parabéns. Isso significa que ela alcançou o âmago da sua ilusão interna, onde outras palavras falharam. Jung afirmava que não são os pensamentos conscientes que transformam a vida, mas o que se tolera silenciosamente no inconsciente. E se a repetição diária do desejo de mudança coexiste com a persistência de desculpas, sabotagens e padrões, é porque uma parte íntima ainda se beneficia do caos. E é precisamente sobre isso que a reflexão se volta agora. Existe uma força interior que se nutre do drama, que encontra prazer na vitimização, que se sente especial na dor e que aprendeu a usar o sofrimento como moeda de troca. É brutal, desconfortável, mas real. Quantas vezes a sensação de ser visto, acolhido, amado se intensificou nos momentos de fragilidade, de perda. O inconsciente registrou essas experiências e agora, a cada aproximação da plenitude, ele aciona o medo de não ser mais notado, de perder o afeto, de desvanecer a narrativa que conferia atenção. Por isso, a frase de Jung sacode. Ela não oferece consolo, mas responsabilidade. Eu já sou o que busco, e o medo disso me sabota. Essa afirmação rompe o ciclo, apontando para o lugar mais evitado. O apego ao sofrimento como identidade. Jung ensinava que o maior ato de coragem não é enfrentar o mundo, mas confrontar a parte de si que resiste à libertação da dor. A questão que permanece é simples. Há disposição para cessar a identificação com o papel de sofredor? Se a resposta for afirmativa, o jogo se transforma. A busca incessante por soluções cede lugar à desativação das causas. O exercício de hoje é silencioso, não envolve escrita ou fala, mas observação. Observe o instante preciso em que a autossabotagem se inicia. O segundo em que um sim é proferido quando o não ecoa interiormente. O momento em que a compreensão é simulada. A hora em que o caminho mais seguro é escolhido para evitar o crescimento. E ao perceber, diga a si mesmo: agora eu vi e eu escolho algo diferente. Essa simples declaração marca o início da ressignificação, como se o inconsciente fosse confrontado com a afirmação: não necessito mais desse velho roteiro para existir. A frase de Jung não é para ser repetida, mas encarada, pois ela o arranca do conforto da vitimização e o lança no desconforto de ser quem se nasceu para ser. Alguém que não depende do olhar alheio para validar a própria luz, alguém que não precisa se sabotar para se proteger, alguém que compreende que a verdadeira abundância floresce quando o medo de ser substituído pelo prazer de se habitar se dissipa. Hoje, não se dirija ao universo com pedidos, apenas sustente a verdade da própria essência. Não é um convite à arrogância, mas um retorno à inteireza. E se a dúvida surgir, como invariavelmente acontece, a resposta já reside em seu interior. Eu já sou o que busco. E isso basta. Amanhã, a reflexão se voltará para o vício emocional que o mantém girando em círculos, mesmo diante da compreensão intelectual, pois o conhecimento não representa o fim,
mas apenas o início. A verdadeira transformação reside naquilo que se sustenta quando o olhar alheio se ausenta. Existe algo ainda mais insidioso que o próprio sofrimento. O apego ao sofrimento disfarçado, de sabedoria. Talvez você conheça pessoas assim, talvez já tenha sido essa pessoa, talvez ainda seja. Indivíduos que se expressam com eloquência, que repetem termos como autoconhecimento, evolução, consciência, mas que interiormente continuam a se alimentar da mesma dor. Carl Jung denominava isso a espiritualização da neurose, a substituição do drama pelo discurso, mantendo o padrão subjacente agora revestido de uma roupagem mais elegante. Você já presenciou isso? Pessoas que professam paz, mas vivem sob controle, que falam de cura, mas não perdoam nem o próprio reflexo, que declaram fé, mas temem profundamente a desaprovação alheia. E o pior, aqueles que discorrem sobre amor próprio, mas necessitam, desesperadamente, da confirmação alheia a cada dia. Esse é o vício emocional mais profundo, a dependência da dor e da validação que ela proporciona. Jung observava que o ego espiritualizado é mais perigoso que o ego ferido, pois ele acredita ter compreendido, mas continua a se esconder atrás de belas palavras para evitar confrontar o vazio real. E esse vazio aterroriza, pois é silencioso, não oferece aplausos, não gera curtidas, não se manifesta em rituais, apenas na verdade nua. E a verdade é que não se necessita de mais conhecimento, mas de mais coragem para aplicar o que já se sabe. A frase de Jung continua a ecoar como uma lâmina interior. Eu já sou o que busco e o medo disso me sabota. E esse medo hoje se disfarça de sabedoria, de ritual, de rotina espiritual, de autocuidado, mas em sua essência é apenas medo. Medo de encarar o que acontece quando a busca cessa. Pois, ao parar e ainda assim perceber a ausência de paz, será necessário admitir que o obstáculo nunca foi o mundo externo, mas a própria resistência interna. A tarefa de hoje é singular. Cessar a fuga. Por alguns instantes, permita-se o silêncio. Abstenha-se de mantras, técnicas, afirmações. Apenas permaneça consigo, no vazio despojado de representações. Observe a dificuldade, o impulso do corpo em se mover, a tagarelice da mente, as justificativas que emergem. Esse desconforto é valioso, pois revela o vício. A mente aprendeu a evitar o silêncio, criando distrações com a máscara da busca. Hoje, desmonte essa estrutura, mesmo que por 3 breves minutos. Em seguida, dirija-se ao espelho. Contemple seu reflexo sem expressões, sem filtros, sem palavras, e apenas diga: eu me vejo, e agora eu permaneço. Essa frase é simples, mas ela quebra a compulsão pela busca incessante por respostas, pois a necessidade primordial não é de respostas, mas de presença. Jung ensinava que somente quando o ego silencia, o self se manifesta, e o self não necessita brilhar, apenas ser sustentado. Hoje, abstenha-se de publicações, de palavras eloquentes, de busca por aprovação. Apenas seja. E se isso gerar desconforto, ótimo, você está exatamente onde precisa estar. Amanhã, a jornada alcançará sua etapa final, onde a compreensão do silenciamento do mundo com uma frase se revelará menos sobre transformar tudo e mais sobre cessar o autoabandono. A jornada o trouxe até aqui, e talvez uma grande revelação final seja esperada. Uma técnica mágica, um código oculto, um segredo derradeiro que tudo transforme. Mas se a escuta foi atenta e o coração aberto, a percepção de que o verdadeiro segredo não reside no que se descobre, mas no que se deixa de negar já se manifestou. Carl Jung afirmava que a alma não necessita ser ensinada, apenas escutada. E escutar a alma não é um evento místico, mas um gesto cotidiano, simples, profundo, intransferível. A frase que permeou estas reflexões ainda ressoa. Eu já sou o que busco, e o medo disso me sabota. Sua força não se esvaiu, apenas se tornou mais silenciosa, e portanto mais real.
A repetição em voz alta se torna desnecessária. Ela já se instalou como uma frequência interior. Agora, a ênfase reside na manutenção dessa frequência, pois o mundo exterior persistirá em seu barulho. Frases belas continuarão a proliferar nas redes, fórmulas milagrosas continuarão a ser vendidas, mas a compreensão do que realmente funciona, do que corta a ilusão, do que silencia o ruído, já reside em você. A certeza de que nenhuma frase possui poder intrínseco, se não for sustentada por uma decisão interna, é clara. E essa decisão só emerge quando a escolha de cessar a fuga de si mesmo é feita. O exercício final de hoje não é simbólico, mas real. Escolha algo que tem sido adiado, uma conversa, uma atitude, uma decisão, e realize-o sem justificativas, sem drama, sem esperar o momento ideal, pois a sensação de estar pronto talvez nunca se manifeste. Mas a presença, essa pode ser uma escolha consciente. E a presença é o novo começo, o portal. A única ponte entre o desejo e a permissão. Carl Jung ensinava que o inconsciente guia a vida, e a isso chamamos destino. Hoje esse destino se transforma, não por magia, mas por consciência. A essência já existe, os recursos já estão presentes, o conhecimento já foi adquirido. Agora, o mundo só necessita sentir quem você verdadeiramente permitiu nascer. Essa é a frase que silencia o mundo exterior, mas que ecoa com força na alma. Eu estou aqui, inteiro, sem medo, sem representações, sem fuga. E a partir deste instante, a necessidade de convencer, provar ou correr se dissipa. Basta lembrar, pois aquele que recorda a própria verdade nunca mais aceita viver pela metade. Para que mais pessoas possam encontrar essa perspectiva e iniciar sua jornada de autodescoberta, considere inscrever-se no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Sua interação ajuda a levar esta mensagem a quem mais precisa, de uma forma natural e genuína.